Aí, Salmo 23, versículo de número 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Deus querido, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, queremos te pedir que o Senhor trabalhe nas nossas vidas nessa noite, Pai, derramando da tua graça, da tua misericórdia. Queremos colocar diante de ti a família Isa, ou família Miranda Rodrigues Pimentel, a Isa, a Jéssica, a diaconisa Marilúcia, pessoas que precisam de cura, de salvação, de libertação. Colocamos diante de ti cada família aqui representada pelas vidas que aqui estão, Pai, e te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame da tua bênção, que o Senhor derrame da tua provisão, Pai. Desde já nós repreendemos todo ladrão da palavra, Senhor, e consagramos esse ambiente aqui para louvor da tua glória, e tudo isso nós fazemos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, amém e amém. Queridos, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos ali diante de uma verdade bem verdadeira mesmo, e a Bíblia, ela faz questão de não esconder nada de mim e nem de você. Não à toa, Jesus Cristo, em João 16, ele deixou um recado para mim e para você, que de repente você conhece de cor e salteado, onde ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Queridos, um sonoro aviso da parte de Jesus Cristo para mim e para você a respeito daquilo que é a vida como ela é. Jesus Cristo não deixou nada escondido. Ele, nessa frase, ele nos dá uma série de direcionamentos. Ele começa nos dando, por exemplo, um conselho: tenha bom ânimo. Renovar as nossas forças, queridos, buscar o Senhor através de oração, crendo que o nosso Deus é poderoso para nos sustentar. Eu posso ouvir um glória da sua parte, que o nosso Deus é poderoso para nos guardar. Você pode dar um aleluia aí no seu lugar. Além de tudo, Ele ouve as nossas orações e derrama sobre as nossas vidas bênção sem medida. Ele nos deixa também mais à frente um outro conselho, e ele fala algo para que nós possamos olhar para ele de maneira natural e sobrenatural, se assim eu posso dizer. Ele nos diz: tem bom ânimo, mas depois ele nos diz o que ele fez, que ele venceu o mundo, queridos. Jesus Cristo, ele venceu esse mesmo mundo ao qual nós estamos aqui inseridos. Jesus Cristo, ele passou por essa terra e deixou esse recado para mim e para você. E quando ele diz: olha, eu venci o mundo, ele está dizendo para mim e para você, para que nós lembremos quando as situações vierem a ficar apertadas, quando as lutas vierem ao nosso encontro, quando vier de repente aquela prensa que nos mói, aquela prensa que a gente de repente não sabe para onde correr, que nós havemos de manter os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Quando a situação apertar, que nós possamos lembrar de Jesus Cristo e daquilo que Ele fez para nós, que nós possamos, por exemplo, nos lembrarmos do milagre da cruz do Calvário, quando Ele venceu a morte, que nós possamos nos lembrar também daquilo que Ele fez por Lázaro, trazendo aquele homem de volta dos mortos, ou então da libertação que Ele operou na vida do gadareno. Queridos, quando Jesus Cristo fala: eu venci o mundo, nós devemos fazer aquilo que Ele está deixando nas entrelinhas para nós fazermos, que consiste em olhar para Jesus Cristo, em focar em Jesus Cristo, em pensar em Jesus Cristo, tirando o foco daquilo que nos cerca e que nos assedia tenazmente dia a dia. Porque, querido, quando nós ligamos a televisão, o noticiário vem com a realidade sobre nós. Quando nós lemos o jornal, quando nós abrimos o celular, a realidade está aí à porta para os nossos olhos. Mas Jesus Cristo disse para mim e para você que Ele venceu o mundo, para que nós venhamos a manter os nossos olhos nele e não nas situações que nos cercam. Porque, queridos, se Ele venceu o mundo, nós que somos firmados na rocha fiel, que é Jesus Cristo, e nós temos a capacidade de, firmando a fé nele, nós conseguirmos
saltar muralhas. Então, queridos, erga suas mãos aos céus, dá um glória aí no seu lugar por esse Cristo, e aproveita que a sua mão está erguida, bata na palma da mão do seu irmão e fala a ele: meu irmão, tem bom ânimo, meu irmão. Tenha bom ânimo aí no seu lugar, porque, queridos, está ali tudo explicado para mim e para você. As aflições, elas estão aí. Ter bom ânimo é algo que depende de nós. E mantermos os nossos olhos fitos no autor e consumador é algo que nós havemos de fazer, porque ele venceu o mundo. E se nós não estivermos baseados nisso, fica difícil pra caramba. Fica difícil com isso, imagina sem isso. Queridos, nós havemos de manter os nossos olhos fitos naquilo que é necessário para as nossas vidas, para aquilo que é capaz de reverter o nosso cativeiro e transformar a situação que nós estamos vivendo, sem nos render para aquilo que nos cerca. Porque a bem da realidade é que o mundo e os dias são maus, e a nossa natureza tende a se render para esse tipo de situação. Mas eu tenho uma boa notícia para você, e olhe para cá para que você possa entender, queridos. Quando você lê o livro de Salmo, você vê que existe gente como a gente. E essa gente como a gente não é essa que está sentada aí do seu lado não, porque essa que está do seu lado é gente como a gente e você sabe disso perfeitamente. Mas quando você lê o livro de Salmo, você vê que Davi compôs a grande parte desses poemas que ali estão. E quando você lê o livro de Salmos, você se depara com a realidade, porque você vê que naquele livro existiram homens que, quando escreveram, estavam colocando para fora a sua essência, colocando para fora aquilo que eles são, colocando para fora, dentro das composições que eles fazem, toda a angústia que existia no coração dele. Porque a angústia só dá em ser humano. Eles colocaram para fora ali todo o medo que ele tinha, todas as situações que eles passavam e que causavam algum tipo de transtorno no coração, na alma e na mente daqueles homens. E quando eles colocam aqueles sentimentos no papel, eles veem que também a natureza deles acaba transcendendo, entrando por dentro daquela caneta, da pena que ali estava, e que eles colocavam ali todas as angústias e inclusive as debilidades de fé que eles sentiam. De repente você está ouvindo o que eu estou falando e não está entendendo nada. Deixa eu falar português claro. Eles escreviam os medos que ele tinha e a falta de esperança que tinha no coração deles. Era como se eles escrevessem assim: Deus, está tudo ruim e eu não sei o que eu faço. Porque, Senhor, eu oro e parece que o Senhor não me responde. Muito parecido com certas situações que eu e você passamos. Situações que nós estamos ali acometidos por lutas, por circunstâncias, que a gente, se pudesse escrever, a gente escreve: Deus Todo-Poderoso, eu estou com medo e não sei o que eu faço. Eu jamais imaginei passar por isso nessa altura da... Imagina que você está escrevendo. Aí você diz: Deus, eu estou com essa idade, eu não queria estar passando por isso. Ponto. Estou chateado. Exclamação. Porque, queridos, somos gente. E quando nós lemos os livros, quando nós lemos os salmos, quando nós vemos aquilo que os salmistas escreveram, nós falamos: caramba, Davi também passou por esse tipo de situação e ficou angustiado também. Olha, Davi ficou com medo. Mas, queridos, entenda que conforme você vai escrevendo, conforme você vai colocando no papel aquilo que passa dentro do seu coração, é como se você estivesse orando. Eu posso ouvir um amém da sua parte? E eu estou aqui de maneira clara. De repente você fala assim: olha, eu não consigo ficar 2 horas orando. Eu também não consigo. Sabia disso? Também não, né? Graças a Deus, somos gente. Aperte aqui. Não que quem aguente não seja a gente, porque a Nilma, por exemplo, ela aguenta ficar 4 horas orando. Mas é... Não é não? É gente como a gente. Queridos, eu estou aqui de maneira clara, incitando e ensinando a você, se de repente nós não temos aquela facilidade de orar, que nós venhamos de repente a ter um diário onde nós venhamos a colocar num papel aquilo que está deixando o nosso coração temeroso. Aquilo que está deixando, de repente, a nossa alma
passando por determinados problemas, porque quando nós nos assentamos e começamos a escrever aquilo que nós estamos passando na nossa alma, é como se nós estivéssemos escrevendo cartas abertas para que Deus pudesse ler. E aí, queridos, conforme o salmista ele vai fazendo isso, conforme você vai lendo o salmo, você vai vendo que alguns dos salmos, o poeta ele começa ali se queixando com Deus por conta da situação que ele está passando. Ele começa naquele momento colocando no papel os anseios, as angústias que ele está passando. E conforme ele vai escrevendo, ele vai colocando ali no papel, de repente regado a lágrimas, de repente regado até a confusões que ele está passando. Mas ele começa o salmo falando determinada coisa. Mas ele começa reclamando, mas termina glorificando a Deus, querido. Porque, queridos, oração sempre tem resposta. Eu posso ouvir um glória da sua parte. E quando você escreve, também tem resposta da parte de Deus, porque conforme você vai escrevendo, o Deus que você serve está ali do lado lendo também, e aí o Espírito Santo começa a ministrar no seu coração, falando assim: existe resposta para o seu problema, tem bom ânimo. Senhor, mas eu estou com medo, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Conforme você vai escrevendo, Deus vai ministrando no seu coração, dando resposta, dando discernimento, e acontece contigo o mesmo que acontece com o salmista. Você começa reclamando, mas quando você termina, você está com motivo de choro diferenciado. Você começou chorando porque estava sofrendo, mas você termina chorando de alegria porque Deus te respondeu. E aí você termina dizendo: levantem as suas cabeças, ó portas, porque é chegado o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso nas batalhas. Eu sei que meu Redentor vive. Eu comecei reclamando, mas agora eu tenho a certeza, porque o Espírito Santo ministrou na minha vida, e eu sei que para a glória dele, o meu problema tem solução, querido. Quando nós estamos escrevendo: eu não sou bom de oração não, pastor. Então escreve, querido. Mas eu não sou bom de escrever não. Vai passar a ser. O importante é você ter uma via de comunicação com Deus a quem você serve. Porque sem ter a comunicação, não vai ter resposta. O importante é você ter algo com que falar com Deus, querido. Ainda que seja uma folha de papel, que você possa colocar para fora aquilo que você tem no seu coração, para que você possa obter a resposta da parte de Deus. Porque entenda que o texto que nós lemos, Davi, ele começa falando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você conhece bem esse texto, ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha, eu não sei como você de repente encara esse tipo de situação. Quando a gente, por exemplo, sai aqui, vai andando pelo centro da cidade agora, na Uruguaiana, você vai ter a oportunidade de ver uma série de ruas escuras que você não vai querer entrar ali, porque dá medo. Imagine você andando pelo vale da sombra da morte. É bom ou é ruim? Se o irmão do seu lado falou que é bom, você fala: credo, cruz, Deus, o que é isso, meu Deus? Repreende esse espírito aí. Porque, queridos, andar pelo vale da sombra da morte não é uma experiência boa para ninguém que passa por lá. Posso ouvir o misericórdia da sua parte? Mas entenda que o salmista ele fala algo especial para mim e para você. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Entenda bem que dentro da conjectura ali, do que ele está passando, ele está andando no vale da sombra e da morte. O salmista, ele não chegou naquele lugar e falou assim: Deus Todo-Poderoso, eu estou residindo no vale da sombra da morte. Ele não falou: Deus Todo-Poderoso, eu estou deitado no vale da sombra da morte. Deus querido, eu faço parte do vale da sombra e da morte. O salmista, ele fala de maneira clara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele está no vale da sombra da morte,
mas ele está andando, queridos. E o vale é esquisito, mas ele está andando, queridos. O vale é sombrio, mas ele está andando, queridos. Ele está no vale da sombra da morte, mas ele está vivo. E você que está vivo vai dando glória aí, querido. O vale é da sombra da morte, mas eu estou vivo. E você dá um aleluia aí. O vale é da sombra da morte, é esquisito, mas nós estamos vivos, queridos. E só quem está vivo é que glorifica a Deus. Só quem está vivo é que exalta o Senhor. Só quem está vivo continua andando. Só quem está vivo anda no vale da sombra e da morte, porque sabe que o Deus está lá junto contigo e você continua caminhando. É luta, é tribulação, é batalha, é vale da sombra da morte, mas você está caminhando, queridos. Então erga as suas mãos aos céus, aproveita que você está vivo, dá um glória aí no seu lugar e bata, sacode teu irmão aí e fala: meu irmão, você está vivo, então anda, queridos, mas anda com fé, porque o vale, uma hora ele passa, querido. Dê uma salva de palmas a esse Deus. Meu Deus, está doendo? Dá glória aí. Mas que vai passar, né? Amanhã ele passa. Mas, queridos, entenda bem. O vale é ruim, mas a gente está andando. O vale é perigoso, mas a gente está andando. O vale ali é da sombra da morte, mas o salmista está andando. E você, como é que está nesse vale? Querido, anda. Porque o vale é da sombra e da morte, mas você não é do vale. Você está vivo. O marido não disse glória não. Ih, rapaz, vou dar mais uma chance. Você está vivo, querido. Você está passando pelo vale, mas você está vivo. Você está caminhando ali, andando a situação, falando: caramba, o negócio aqui é ruim mesmo, mas eu não faço parte disso porque eu estou vivo. Olha, o vale é da sombra da morte. E entenda bem, deixa eu te dar uma explicação aqui. A sombra da morte não faz nada. Ela só dá medo na gente. O vale, quando a gente olha de repente uma montanha muito grande por aí, quando você olha, por exemplo, a Pedra da Gávea, né? Quando você olha lá para cima da Pedra da Gávea, só tem pedra. Tem um pouquinho de matinho, mas não tem muita coisa não. Tem um matagalzinho, mas você olha lá, não funciona muito legal não. Mas aí quando você está lá em cima, naquele pedregulho que você olha para baixo assim, que você vê o vale, você olha para aquela situação assim que é... Mas é lá que tem um rio correndo. E no rio é onde tem vida, querido. No rio é onde tem árvore nascendo, é onde tem fruto. É onde o animal fica para se alimentar. É onde, de repente, ele está ali gerando vida, querido. No alto da montanha é um lugar muito legal da gente estar. Mas, na maioria das vezes, o alto da montanha não tem vida. A vida, ela é gerada no vale, quando o peixe está ali nadando, quando o animal está ali bebendo água, quando a árvore está dando fruto. Então, queridos, ainda que o vale seja da sombra da morte, quando você está lá, ele está trabalhando em você, gerando vida na sua vida. Ele está trabalhando em você, gerando transformação na sua vida, porque o vale, ele é da sombra da morte, e a sombra da morte não faz nada. Comigo e contigo a morte sequer faz alguma coisa, porque a morte, onde está a sua vitória? A minha vida, a sua vida, está na mão do Senhor Todo-Poderoso, e é Ele que decreta a hora do fim na sua vida. Ainda que a sombra do vale sirva para alguma coisa, para mim e para você não serve de nada. A sombra que eu conheço é aquela que estava sobre a vida de Pedro, aquela unção sobre a vida dele, que só a sombra por onde ele passava curava os enfermos. Querido, deixa eu te falar uma coisa: a sombra da morte não tem poder sobre a sua vida. Eu posso ouvir um glória? A sombra que tem poder é a sombra do Onipotente, e aonde você descansa, naquele lugar aonde o Altíssimo reserva para você ter regozijo e paz na sua alma, querido. Então deixa a sombra da morte para lá, porque, queridos, ela não tem poder sobre a sua vida. É só sombra. E sombra não faz nada, querido. Sombra só serve de refresco para quando o sol está pegando demais, querido. Mas o sol que eu e você conhecemos, que é o sol da justiça, é melhor nós ficarmos debaixo dele do que no vale da sombra da morte, porque a sombra da morte não faz nada contigo, mas não é agradável. Deixa a sombra da morte para quem quiser ficar lá, porque, querido, esse vale vai passar, querido.
Esse vale, logo, logo você está dando tchau para ele. Porque, queridos, você entendeu que o vale da sombra da morte não é muito bom, mas que ele não mata, que ele gera vida. Porque dentro desse vale, você começa a ter ciência e consciência do Deus a quem você serve. Porque, entenda bem, o vale da sombra da morte, ele vai se apresentar na minha e na sua vida diversas vezes. A sombra da morte parece até que mata, mas não mata. Dá um glória aí. A situação que você passa, você fala assim, caramba, é uma situação complicada. Parece que vai matar, mas não vai não. Calma. Dá um glória aí, porque você não vai morrer, rapaz. Você vai passar por essa situação porque é só uma sombra. E ainda que fosse a morte de verdade, não fosse só a sombra dela, ela não tem poder sobre a sua vida. E independente de qualquer coisa, você aprende com o salmista aqui que não há motivo para temer nada. Porque no vale, Deus está contigo. Ele está passando junto contigo por esse vale. E isso que ele colocou na sua vida só tem um propósito. Me pergunta qual? Eu só respondo se a Nilma perguntar. Agora eu respondo. Queridos, você quando passa pelo vale, por esse vale que você está, o propósito dele é para que Deus te mostre que o vale é da sombra da morte e que você não faz parte desse métier. Não faz parte disso que está sendo obrado e orquestrado ali. É como se de repente, graças a Deus, você vai no enterro e volta do enterro. Você vai lá, deixa quem tem que ficar lá e volta. Porque aquilo lá não é o teu lugar. Ainda, né? Mas não é o teu lugar. Você vai e volta. Você sai de lá com a consciência que você foi, mas que aquilo não te pertence, querido. Você vai e volta. O vale da sombra da morte é a mesma coisa. Você está ali, mas você não faz parte daquilo. Porque aquilo logo vai passar. E você vai ter ciência e consciência que o teu Deus esteve ali te sustentando de todas as maneiras. E além de tudo, o salmista ele termina falando que o teu bordão e o teu cajado me consolam. Dizem que esse Salmo 23, Davi escreveu quando já estava velhinho. E ele já tinha consciência de algumas coisas que tinham passado na vida dele. Ele já tinha ciência que ele já poderia ganhar, perder batalha, passar por lutas, tribulações, e que Deus estava sempre com ele. O bordão era algo que naquela época, e Davi tinha experiência acerca disso, de ser pastor de ovelhas. Você já deve ter visto aquele instrumento que o pastor usa, que é aquele treco assim, né? Já viu que é tipo uma bengala grande? Aquilo ali é o cajado. O bordão, por sua vez, serve para proteger as ovelhas daqueles predadores que vêm tentar pegá-la. Enquanto o cajado, por sua vez, serve para orientar as ovelhas acerca da situação. Ou seja, Davi ele fala que o bordão de Deus e o cajado de Deus tem utilidade na vida dele e também tem utilidade na sua vida, queridos. Porque o Deus a quem você serve, ele te guia pelo caminho onde você está. Seja no vale, seja no tempestade, seja numa grande muralha, seja num deserto. Deus está ali com o cajado dele te orientando e te colocando no caminho certo. Há um glória aí no seu lugar em nome de Jesus e mostra que você está vivo, queridos. O bordão, por sua vez, ele vai usando para afastar aqueles que se aproximam de você. Então, querido, vai erguendo as suas mãos aos céus e dando glória, porque Deus cuida do seu caminho, ele te guarda dos seus inimigos e ele faz com que você possa não temer mal algum, porque Deus está contigo nessa batalha, te dando vitória, e você pode ter certeza que esse vale não é o seu lugar, queridos. Porque quando como é que é o nome dele? Pastor saía com as ovelhas, ele saía para passear com as ovelhas. Ele saía, igual você faz com aquele seu cachorro, com o seu petzinho. Você tem petzinho? Você tem um pet? Graças a Deus, também não tem. Graças a Deus não. Senão depois vai vir alguém aí e vai falar que eu estou contra os animais. Quem gosta de bicho, dá glória. Tem uns que gostam. Quem não gosta de bicho, dá glória também e vai vivendo a vida, porque é assim que funciona.
Mas você sai com o seu cachorrinho lá para dar uma volta com ele, não sai? Você sai e volta, porque vocês têm uma casa. De vez em quando você pode até sair e entrar por alguma rua estranha, mas logo você sai e volta para casa. Quando o pastor saía com as ovelhas dele, ele saía para dar uma volta com as ovelhas dele, mas eles sempre voltavam para casa. Sempre voltavam para o aprisco, sempre voltavam para um lugarzinho lá onde eles viviam. Porque, queridos, o lugar de ovelha é no aprisco. Ela até sai, dá uma volta, dá uns bordeios por aí, come um matinho lá que tem que fazer, mas ela volta. A mesma coisa acontece comigo e contigo, querido. De vez em quando a gente erra um caminho. O Waze não está ligado. O Google não sei o que lá, não deu a rota direita, e quando você vê, você entrou pelo Vale da Sombra e no final, ai, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? O que eu estou fazendo na ponte se eu não vou para Niterói? Mas, querido, pode ficar tranquilo, porque tem retorno e tem volta para casa, porque o Deus a quem você serve, Ele te resgata, Ele te dá mais uma chance, Ele coloca o cajado para te trazer de volta e te dar orientação, Ele coloca o bordão para te guardar pelo caminho que você entrou, porque o vale não é o seu lugar. Você tem endereço certo, eu posso ouvir um glória da sua parte. Você tem quem toma conta de você, eu posso ouvir um aleluia da sua parte. Então, queridos, pode ficar tranquilo, pode ficar calmo, porque o Deus a quem você serve não dorme e nem dormita, queridos. E dentro em breve, não vai demorar muito não, a vitória vai chegar nos seus braços e você vai voltar para casa falando, eu passei pelo vale da sombra da morte, mas a morte não teve valor na minha vida, a morte não teve operação na minha vida, e eu sei que o meu Redentor vive e que eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre, queridos. Você que crê nesse Deus, você que tem a sua fé firmada nessa rocha, erga as suas mãos aos céus e dê um glória aí no seu lugar, porque você está vivo, está andando, e logo, logo, esse vale vai ficar para trás. Você que crê, sacode esse irmão aí mais uma vez, porque ele está morrendo de frio, e fala, meu irmão, você está vivo? Então caminha, anda, porque o teu endereço está logo ali na frente, em nome de Jesus, queridos. Ainda que eu ande, está ruim, mas eu estou andando. Ainda que eu ande, está complicado, mas eu estou andando. E só anda quem está vivo. A luta está brava, mas você está vivo, querido. Ah, está difícil, mas você está andando, está sobrevivendo, você está de pé e existe salvação para esse caminho, querido. Quem foi parar no Vale da Sombra da Morte, de repente não sabe nem como sai de lá, porque é um lugar esquisito, né? Eu me lembro uma vez que a gente saiu para ir para uma festa, na época eu não era crente. Quando a gente saiu para ir para a festa, não, na época não tinha Waze, porque eu já estou ficando velho. A gente se guiava pelo achismo. Olha, eu acho que fica para aqui, eu acho que fica para lá, eu acho que você tem que virar aqui. Quando a gente viu, a gente estava onde? Na ponte. Aí eu falei, agora nós vamos ter que ir para Niterói, porque esse troço não tem retorno. Resultado, eu estava indo para a festa, acabei no McDonald's. Falei, vamos fazer um lanche aqui e voltar para casa, porque a gente já sofreu demais. Já gastei dinheiro no pedágio, já não sei o que eu faço, mas eu voltei para casa. Peguei a ponte errado, gastei dinheiro errado, fui comer, fiz tudo errado, mas eu voltei para casa, querido. Quem vai parar no Vale da Sombra da Morte, se eu quando entrei na ponte fiquei desesperado, quem dirá que errou o caminho foi parar nesse vale? Ficou desesperado, falou, como é que eu saio daqui agora, meu Deus do céu? É para isso que serve o cajado, querido. Porque o Deus que você serve é um Deus de misericórdia. E a gente é meio tapado, às vezes quando a gente erra o caminho vai parar na ponte. Mas aí, graças a Deus, Deus resgata a gente e leva a gente de volta, querido. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Apesar do que a gente fez. Apesar daquilo... Ah, meu Deus do céu, o que eu fiz para parar nesse vale, queridos? Graças a Deus que Deus é um Deus de misericórdia e te manteve vivo. Então, querido, de repente você chegou aqui nessa noite se perguntando, olha, eu quero voltar para casa, mas eu não sei o caminho, não. Eu estou no vale. Eu estou nesse vale da sombra da morte, a situação está difícil.
E eu sei que eu não devo temer mal algum, mas eu preciso descobrir o caminho para casa, porque a situação está apertando. Queridos, eu quero te convidar a se colocar de pé aí no seu lugar para que nós possamos orar. Porque, queridos, o cajado de Deus vai te orientar para que você possa pegar o caminho de volta e ir para casa, querido. Então feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, eis aqui o teu povo, Pai. Povo que chama pelo teu nome, Pai. Povo que está debaixo da tua graça. Povo que está debaixo da tua misericórdia. Povo, Senhor, que assim como Davi tem o Senhor como pastor na vida dele, Pai. Senhor, cada um aqui, Pai, tem consciência e ciência de que o Senhor não nos deixa faltar nada, Pai. Que o Senhor, Pai, nos leva para junto das águas, Pai. Que o Senhor nos refrigera a alma, Pai. Que o Senhor nos guia pela vereda da justiça, Pai. Mas, Deus querido, eu não sei o que foi que aconteceu, Pai. Alguma coisa aconteceu que quando eu vi, eu estava no vale da sombra da morte. Quando eu vi, Senhor, existia essa situação que apareceu na minha frente, parece que foi do nada, Pai. Deus querido, nós queremos te pedir nessa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Apressa-te em nos socorrer, Pai. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, vem com o teu cajado sobre as nossas vidas, Pai. Nos trazer de volta para o caminho e nos mostrar o caminho de casa mais uma vez. Porque, Pai, eu errei o caminho e vim parar nesse vale da sombra. Ah, Deus querido, eu não temo mal algum, Pai. Eu não temo o que pode acontecer, porque eu sei que o Senhor está comigo. Então é a Ti que eu clamo te pedindo, Pai, me guia de volta para o caminho de casa, Senhor. Me mostra o caminho da minha casa novamente, Pai. Coloca da tua destra sobre as nossas vidas e nos faz caminhar de volta pelas veredas da justiça, que é o que o Senhor tem para nós, Pai. O Senhor não tem o vale da sombra da morte para mim. O Senhor não tem o vale da sombra da morte para o meu irmão. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, não quer trabalhar nas nossas vidas, Pai, mediante a essa sombra. Então, Deus querido, apressa-te em nos socorrer, Pai. Coloca da tua mão sobre as nossas vidas, Pai, e nos guia de volta para o caminho de casa, que são os teus caminhos, Pai. Deus querido, move os papéis que tem que ser movidos, Pai. Carimba o carimbo que tem que ser carimbado, Pai. Deus Todo-Poderoso, descortina as artimanhas dos inimigos, Pai. Deus querido, frustra os planos dos adversários, Pai. E Deus querido, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor que é comigo, o Senhor que é com o meu irmão, que o Senhor entre com a sua providência, com a sua provisão, Pai, e que o Senhor possa resgatar o meu irmão desse caminho e desse vale para louvor da tua glória. Deus querido, e para tal, Pai, nós devemos nos colocar debaixo da tua presença, Pai, para que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Pai querido, num passado não muito distante, nós experimentamos um cativeiro sendo virado, Pai, algo que era parecer de morte, que o Senhor mudou a situação de maneira sobrenatural. Então, Deus, nós conhecemos esse poder, nós conhecemos esse Deus, Pai, e nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai, opera mais uma vez. Deus querido, o Senhor já tinha operado na vida de Davi inúmeras vezes, e ele te pedia mais uma vez, Pai querido, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Deus querido, Davi conhecia o Deus a quem ele servia, e ele pedia mais uma vez, faz de novo, Pai. Pai, a tua bondade, a tua misericórdia certamente vai seguir o meu irmão todos os dias na vida dele. Então, Pai querido, apressa-te em nos socorrer, Pai. Cura quem precisa de cura, liberta quem precisa de libertação, destrava as portas que estão sendo travadas, renova, Senhor, renova contratos que precisam ser renovados, Pai querido, e nos dá força, Deus, para fazermos aquilo que precisa ser feito para louvor da tua glória, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. E você que crê, diga amém. Fazemos tudo isso em nome de Jesus, amém e amém.